Senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo, que vai até às 22 horas na sua companhia aqui na nossa Vale TV. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua companhia na noite desta sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia. Para você que acompanha o programa pelo Facebook, ou para você que acompanha o programa, por exemplo, no canal 14 da NET Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Bom, eu quero agradecer a sua companhia em nome de JG Serviços, em nome também de Mercator, que foi mais uma vez um sucesso a 0 grau lá em Gramado, em nome de Tecnolar, 31 anos de história, e também Sebratel, velocidade na internet é com a Sebratel. Pois bem, nós temos para começar o programa e já anunciar uma boa notícia, que a gente teve como destaque já uma chamada nessa semana. A gente falou, eu tive muita sorte nessa semana de montar um trio de pessoas que a gente começou a falar sobre momentos históricos de Novo Hamburgo, a história de Novo Hamburgo, e aí não paramos mais, né? Eu tive a sorte de receber aqui nessa semana a Áurea Feijó, a Tuti, filha de Alceu Mário Feijó, um dos maiores fotógrafos que eu já conheci em todo o planeta, um destaque em todo o Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Isso que as fotos, que são filmes até então negativos, milhares de fotos do Feijó, estão num processo agora de digitalização. Tem um site onde elas serão publicadas e gradativamente serão colocadas cada vez mais fotos do Feijó, que contam a história de Novo Hamburgo e da região e também do estado e do país. Então já foi uma boa notícia. E ela esteve no programa juntamente com o do Sarlé, que aí começamos a falar que é nada mais, nada menos do que Ernest Sarlé, que foi secretário de Educação de Novo Hamburgo e Cultura, e segundo relatos que eu não morava aqui, quando eu cheguei, ele já não era mais secretário, um dos maiores secretários da educação da história desse município de Novo Hamburgo. E também Ângelo Reinheimer, que tem toda a história e muitos fatos dessa cidade, ele que é o curador da Fundação Ernesto Frederico Sheffield. Então, nesse momento, surgiu a informação que agora, neste domingo, 17 horas, tem uma apresentação, a volta da apresentação ao vivo, a cores, da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. E será uma das pautas deste programa, principalmente ligado à área cultural, né? Que muitas vezes a gente se queixa que na mídia, eu estou dizendo local, estadual, nacional, a área da cultura perde espaço. Mas aí alguém diz assim, cara, mas isso não dá audiência. Falar de área cultural não dá audiência, mas eu não me importo com isso. Eu quero enaltecer quem luta pela cultura, quem luta pela arte. Eu não me importo só em falar em Lula e Bolsonaro para ganhar audiência. Eu quero falar quem trabalha nos bastidores, ganha pouco ou quase nada para fazer isso na área da cultura. Isso que me interessa, valorizar essas pessoas. E um cara que gosta dessa área e está há 80 anos nessa área como jornalista é Dejair Krumenan. Deja, bem-vindo. Muito boa noite aos nossos telespectadores, boa noite PC, boa noite Miller. 80 é um pouco demais, não? Tu não acha? Menos, né? Paulo. Menos, vamos lá para 30. Mas que vão lá mais de... bom, viu? Mais de 30. Na década de 70, nos idos 75, eu já estava fazendo teatro lá na Escola Leopoldo Petri, na Santo Afonso. E de lá para cá nunca mais parei na militância acabei sendo diretor de cultura da Secretaria da Educação. Na época nós não tínhamos secretaria e nunca parei de acompanhar e fazer algumas coisas na área, né? E é muito legal hoje falar sobre a orquestra, que eu fui, na época, o comandante em chefe, né, que nem chama no quartel, né, da Banda Municipal Arlindo Ruggeri, a qual a orquestra sucedeu, né? Tanto que é a fundação que administra, né? Porque quem mantém é a prefeitura,
É a Fundação Arlindo Ruggeri, né? Instituto Arlindo Ruggeri, né? E a nossa banda, na época, era um dos grandes destaques que tinha na cidade. E a gente soube aproveitar muito bem o trabalho da nossa banda. Não tinha um evento do município que a banda não estava presente, né? E aos sábados de manhã a gente fazia um roteiro pela cidade toda, apresentando na periferia, apresentando na Praça do Centro. A banda realmente existia, a gente conhecia, né? Hoje, eu vou precisar perguntar para o Miller algumas coisas, porque eu vejo muito pouco a nossa orquestra de sopros se apresentando nos eventos da cidade e por aí. Fiquei muito surpreso quando eu soube dessa apresentação na Fundação Sheffield, ainda mais no Jardim, lá que é um lugar muito bonito, né? E vamos ao longo do programa esclarecendo algumas coisas aí sobre a nossa orquestra de sopro. Claro, o programa é para isso, para a gente me tirar apresentar dúvidas. E eu fiz uma palestra. Não, mas foi bom, esse é um enunciado que a gente vai falar no programa. E eu quero saudar também a presença do Gustavo Miller, que é diretor artístico da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Bom, Gustavo, em primeiro lugar, prazer conhecê-lo. Em segundo lugar, muito obrigado pela presença no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, PC. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar. Sou diretor artístico da orquestra, né? Atuo nela desde... entrei nela enquanto ela era banda, como o Dejair comentasse. Quando né? era banda ainda. Isso, quando eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. Na época, quando o falecido maestro Pepe regeu a banda por um curto período, eu acho. E retornei à orquestra em 2012. Né? Eu sou saxofonista também, né? Também toco saxofone. E entrei como diretor artístico em 2014. Então, de 2014 até então. E é um prazer poder vir falar sobre a orquestra, poder vir comemorar, inclusive, né, nesse momento, o retorno pós-pandemia dos concertos presenciais. Né? A orquestra, desde março de 2020, 8 de março de 2020, foi o último concerto presencial que a gente realizou. E logo depois, com o surgimento da pandemia, a gente teve que cancelar tudo, praticamente, né? E fizemos alguns vídeos, né? A gente começou a produzir um tipo de material que a gente não tinha um know-how, digamos assim, de produção, né? Mas que foi uma maneira que a gente encontrou de não parar 100%, né? Mas de conseguir produzir algum tipo de material para o público também que estava acostumado a ver a orquestra, tanto no teatro ou nos eventos que a gente costumava tocar, né? Então... Antes da gente falar com mais detalhes dessa orquestra, vamos lá para a apresentação de domingo. Vamos lá com o que está preparado, hora, local, para fazer um convite para a comunidade, Gustavo. Legal. Então, nesse domingo, o retorno da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo vai ser na Fundação Sheffield, no Jardim, ali nos fundos da Fundação Sheffield, né? Também é importante frisar que o último final de semana de todo mês é um final de semana que o Museu Sheffield e a Casa Schmidt-Presser estão abertas à comunidade, né? A visitação. Então, no sábado e no domingo... tem que confirmar o horário, mas acho que é das 9 às 17 horas. O Museu da Fundação Sheffield e a Casa Schmidt-Presser estão abertos para visitação. Então a gente aproveitou essa pauta também para unir o concerto ali no Jardim às 17 horas no domingo, agora dia 28. E como é que vai funcionar a questão ingressos? É livre? Não, o ingresso é livre, exatamente. E o controle de público vai ter um número limitado? A gente só pede que as pessoas levem a sua cadeira para poder ficar no jardim, né? A gente não tem um controle limitado de pessoas porque, como vai ser um evento na rua, e também o Estado já também liberou 100% de lotação nos espaços fechados, né? Como teatros e casas de espetáculo. Mas nesse caso é um espaço aberto. É um espaço aberto, né? Mas a gente só pede então que seja feito uso de máscara, porque que ainda é uma lei federal, então mesmo num espaço aberto as pessoas ainda estão fazendo uso da máscara, né? Tá bom, para você aí que está vendo o programa e que se queixa, não tem o que fazer no domingo de tarde, muita gente se queixa disso, né? E, então olha essa atração 17 horas lá no pátio, nos jardins da Fundação Ernesto Frederico Sheffield, a apresentação, a volta
da Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. E olha a semelhança também de outros programas, de outras pautas que a gente tem aqui. O Gustavo, o diretor artístico da orquestra, ele disse que a última apresentação foi em 8 de março de 2020. Isso. Correto? Correto. Esteve aqui num programa, faz tempo isso. Agora está me fugindo o nome do cantor, eu já vou buscar de novo o nome de cantor tradicionalista. E ele disse a mesma coisa. Olha a semelhança quase com a data. Fazia um ano, depois do início da pandemia, e ele disse, pai, o último show que eu fiz foi em 13 de março do ano passado. E ele disse que um ano depois. É claro que depois eu quero saber esses detalhes, como é a estrutura da orquestra, os músicos são profissionais, recebem salário ou não, porque no caso deles, é o Corrêa, o cantor Corrêa, agora eu vou me lembrar o nome todo dele depois. Ele disse, cara, e aí? Eu tenho toda uma estrutura por trás. Eu tenho banda, eu tenho música. Sim, foi Parou um setor, tudo. Foi um setor... Para vocês foi É, horrível. Foi um dos setores que mais sofreu, eu acho, o setor das Que ficou artes, né? mais tempo, digamos assim, sem poder atuar, e foi provavelmente o último que conseguiu E voltar às suas e atividades. quando voltou com essas restrições, né? Era 100 pessoas, 200 pessoas, Isso, 300 pessoas, né? exatamente. Agora então tá liberando, né? Como é que é o funcionamento da orquestra? Vamos para a orquestra, assim, que eu estou curioso para saber. Só para ter uma ideia, não é tão comum, também não é tão raro, mas não é tão comum, orquestra só com aparelhos de sopro. Ali não tem voz, não tem outros instrumentos elétricos, é só sopro. Isso, a nossa orquestra é uma formação de banda sinfônica, né? Porque ela Banda nasceu sinfônica, esse é o assim nome como certo. com instrumentos de sopro, né? Também por vir de uma tradição germânica, né? Com bandas alemãs de instrumentos de sopro. E a gente tem a formação dos naipes da orquestra, então ela é formada por naipes de flautas transversas, clarinetes, saxofones, trompetes, trompas, trombones, e aí nos trombones a gente insere também o eufônio e a tuba, que são instrumentos mais graves, e um naipe completo de percussão, onde a gente tem bateria, aí tem bombo sinfônico, tem os instrumentos das teclas percussivas, que a gente chama que é xilofone, vibrafone, marimba também, e um set de percussão completo, assim, e também um instrumento de corda que é o contrabaixo. Aí tanto acústico quanto elétrico, aí depende muito do tipo de repertório. Quando faz um repertório um pouco mais sinfônico, digamos assim, de música de concerto, normalmente é o contrabaixo acústico que atua. Quando vai fazer uma música mais popular, digamos assim, aí o contrabaixista se faz uso do contrabaixo elétrico. Mas isso depende bastante também, é bem variável. Tá, e assim, para quem não conhece, como diria o Faustão, vamos explicar em miúdos, o que faz o diretor artístico Gustavo Miller? É o maestro, é o organizador da parte musical? Qual é a tua função específica? Só antes da resposta, só para recuperar, que eu me esqueci antes, é o João Luiz Corrêa, músico que veio aqui, tradicionalista, que veio falar aqui. Vamos lá. Qual é a função do Gustavo? A função do diretor artístico justamente é essa mesmo que tu comentou, Dejair, é fazer a programação artística do trabalho da orquestra, digamos assim, né? Pensar a programação tanto de concertos e também de formação de repertório e também busca de repertório, né? E é um trabalho que se faz em conjunto com o maestro da orquestra, né? O maestro é a figura que ensaia a orquestra e também quem conduz a orquestra nos concertos e nas apresentações. Na questão artística, né? Isso. E deixa eu te perguntar também, quantos membros tem a nossa orquestra hoje, quantos músicos e quantos administrativos? A gente tem 30 e 32 músicos, depende, assim, porque a gente tem alguns músicos que acabaram saindo até antes da pandemia. A gente tinha uma percussionista que saiu porque foi estudar e aí não ia mais conseguir trabalhar junto conosco, né? A gente também perdeu um oboísta que, na verdade, teve um saxofonista que saiu e o nosso oboísta que já tocava sax voltou para o sax. Então, a gente, nesse concerto, a gente vai convidar uma oboísta para tocar conosco. Mas são uma média de 30 a 33 músicos, a formação original da orquestra. Tá, e a parte administrativa tem quantas pessoas e que cargos, assim, por exemplo? A gente tem, eu além de tocar também sou diretor artístico, tem o Renato Santos, que é nosso diretor administrativo, diretor executivo,
que ajuda também nas questões técnicas, assim. E a Áurea, nossa, que esteve aqui, trabalha conosco, isso, a nossa diretora cênica, e também auxilia na questão administrativa, né? Porque é um trabalho bastante grande, né? Tem todo um bastidor por trás de um concerto de uma orquestra, né? E temos um maestro também, né? Que é o regente. Como é que é o nome do maestro? A gente não tem um maestro titular hoje. Ah, não tem. Mas é bom que tu comentou. Eu convidei o João Paulo Sefrim, que é maestro hoje, que trabalha ali em São Leopoldo, na Camerata Presto, e no coral da Presto também. Ele também rege o coral, ele também dá aula na Faculdade Zeste, também dá cadeira de regência ali na Faculdade Zeste, no Morro do Espelho, em São Leopoldo. Então, o Sefrim, no pós-pandemia, vai ser o primeiro maestro convidado para fazer esse concerto. Tá. O diretor de marketing e comunicação que eu vi na estrutura da orquestra, acho que no site da orquestra ou da Secult, não lembro, isso existe ainda, esse cargo? Não, a gente não tem. Infelizmente, a gente hoje não tem uma pessoa atuando diretamente no marketing e comunicação. Tá, mas existe o cargo a ser preenchido, digamos assim, né? Isso depende muito de uma questão orçamentária, né? Para esse ano, a gente não conseguiu trabalhar numa pessoa especificamente. Quantos desses 31 músicos são funcionários específicos da orquestra? Só recebem da orquestra, não trabalham em outro... Eu acredito que nenhum. Praticamente todos os músicos tocam em outras orquestras. Então, como é que vocês recebem um cachê por participação? Como é que funciona? Sim, são todos músicos profissionais. Profissionais que trabalham atuam no dia a dia em outras orquestras. Eles recebem salários, não recebem cachê. Eles são pagos mensalmente, apresentando ou não. Tá, Pela orquestra, vocês recebem um salário? Sim. Via prefeitura, que destina o recurso. Todos mesmo vocês têm um salário. Mas todos os 30? Todos. Todos os músicos que participam da orquestra. Mas vocês têm esse salário e, é claro, vocês podem fazer as suas apresentações individuais. Ou isso, nós temos um termo de parceria firmado com a Secretaria da Cultura, né? Onde tem um número de concertos previstos no ano enfim, isso pode ser muito variável. Pode ter um mês que tu pode fazer um concerto, pode ter um mês que tu pode fazer 5 concertos e o valor que as pessoas recebem é o mesmo. O mesmo. Exato. Tem um salário e não isso, importa a gente o tem um número de ensaios. Nós temos um ensaio semanal, né, que acontece hoje nas segundas-feiras. Também louvar que o Teatro Pascoal Carlos Magno voltou à ativa, né, o que também ajudou muito nesse pós-pandemia, nesse retorno, porque tem várias apresentações acontecendo ali no teatro, né? Que era também uma demanda grande da cidade, o teatro ser reaberto, que era a casa de ensaios da orquestra e também de concertos da orquestra, né? Que, assim como toda a classe artística, a orquestra também perdeu quando o teatro teve que ser fechado para a reforma, digamos assim, porque era o nosso espaço de ensaios e também a nossa casa de concertos, né? Então a gente, naquele período ali, acho que foi final de 2016, que o teatro fechou, a gente conseguiu então um espaço na Sociedade Aliança. E aqui quero fazer um destaque e agradecer também a direção lá. A Aliança lá em cima. Isso, que nos acolheu. A Gabriela, exatamente, que nos acolheu, cedendo o espaço de palco ali para os ensaios e algumas apresentações que a gente realizou lá na Aliança também. Aliás, a Aliança ele tem como tradição isso, né? O teatro em Novo Hamburgo praticamente começou lá, né? Com o Lorival Pereira na Aliança, né? O Lorival veio de Porto Alegre morar em Novo Hamburgo e ele era funcionário do Banco do Brasil na época. E aí quis criar um teatro, né? A Aliança abriu as portas, né? Os festivais de teatro que a gente criou na década de 70 em Novo Hamburgo aconteceram onde? Na Aliança, né? Então a Aliança tem esse histórico assim de apoiar as artes, né? E fico feliz de saber que a música, né, através da orquestra também teve esse... E tem mais grupos também, né? Dança, né? O Coro Júlio Kuntz, né? Que é o coro um dos mais antigos do estado, aí, com certeza, né? Também é sediado lá, os seus ensaios acontecem lá no Aliança. E tem mais um grupo, não sei se é os Meninos Cantores, que também ensaiavam, não sei isso, agora eu tenho que confirmar com eles, mas tinha mais um grupo. Eles têm um histórico maravilhoso nessa área de apoio, né? E é um clube
E é um clube particular, né? Mas que mantém a tradição. Que mantém a tradição de participar desses movimentos da cidade. E que tem um espaço muito legal, né? Tem um salão muito grande, um palco relativamente grande também. O Gustavo pode dizer, cara, mas cara chato, só faz pergunta, mas eu sou jornalista e curioso. Cara, como é que é a vida do músico? A gente acha aí, de repente, aí do outro lado, eu estou nesse grupo, de repente, quem está do outro lado, todo mundo é Ivete Sangalo. Todo mundo ganha 400, 500 mil por show. Todo mundo tem iate. Todo mundo viaja de jatinho. Todo músico é sertanejo, universitário ou não, que viaja de jatinho para cá e para lá. Tem um monte de fã. Músico fica rico fácil. Tá, vamos para o outro lado. Outro lado do balcão. O lado complicado do balcão. Exatamente. Como é que é ser músico? Ou da orquestra de sopros, ou do conjunto desde seus amigos, que tocam em bares. Como é que é a vida de vocês? O Gustavo Miller, ele está rico só tocando na orquestra de sopros. O que ele faz além da música? Vamos lá, eu só quero ter uma ideia, porque muita gente acha, não, todo mundo ganha dinheiro como a Ivete Sangalo. Cara, quem dera fosse assim para todo mundo, né? Mas eu acho que tem que ser, eu acho que tudo é uma questão de trabalho, né? Essa questão do artista nacional, assim, é algo que tem muito investimento por trás, né? Tem patrocínio, tem muita gente que trabalha junto com a Ivete Sangalo, né? Eu conheço músicos que tocaram com a Ivete, inclusive o Letieres, que era um músico saxofonista, que morou em Porto Alegre até, o Letieres Leite, que faleceu agora, já faz uns 2, 3 meses, eu acho. Ele foi um cara que despontou, assim, e escrevia arranjos para a Ivete, né, e formou a banda da Ivete. Então era um cara que ganhou bastante dinheiro, com certeza. Não sei se estava rico ou não. Não tanto quanto a Ivete Sangalo, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar esse trabalho, independentemente do tipo de música que se faz, né? Porque eu acho que é aquilo, tu não precisa gostar de todo o estilo de música, mas tu tem que respeitar, né? Porque é um artista que está se apresentando e que está gerando trabalho para um monte de, além de outros músicos, uma equipe por trás de um trabalho como a Ivete Sangalo tem, por exemplo, né? Quando você vai fazer um show da Ivete, se tu for pensar tudo que envolve ter aquele palco montado, né, dentre estrutura de som, quantas pessoas estão envolvidas ali, né? Eu não sei dizer quantas pessoas teriam nessa equipe, mas com certeza deve girar em torno aí de mais de 100 pessoas, provavelmente. Né? Se tu for juntar a empresa que monta aquela estrutura de som e luz e de palco, os carregadores. Desculpa te interromper, um caso recente, a Marília Mendonça, essa que morreu no acidente de trânsito, um ano antes, na pandemia, ela vendeu o jatinho particular dela para manter a equipe. Porque os shows diminuíram, né? Ela tinha uma estrutura de em torno de 70 pessoas, 70 famílias que eram sustentadas com o trabalho dela, né? E ela não tinha mais shows, os shows começaram a reduzir. E ela vendeu o avião e manteve a equipe pagando seus salários, tudo, né? Sim. Eu acho que a maioria deles fez algo parecido, assim. O Paulo né? Gustavo fez isso também. O Paulo Gustavo fez isso também, né? Durante a pandemia, ele mantinha a equipe que tinha trabalhado não é só com o ele. artista. Ele precisa segurar essa estrutura toda. Esteve aqui ele tem música, ele é um cara especialista em música e na história gaúcha, Arabi. O Arabi Rodrigues, nosso Arabi aqui. Ele bateu um papo comigo uma vez, lá no dia da Revolução Farroupilha, no 20 de setembro, lá na Rádio ABC, ele esteve lá. Ele é escritor e ele comentou que ele conhece muitas pessoas dos conjuntos gauchescos, grandes conjuntos. Ele citou 2, um de Erechim, que é os Monarcas, e os Serranos. E ele comentou sobre a estrutura que tem por trás. É uma grande empresa. É uma empresa. Certo. Não é aquela coisa que eles se reúnem no fim de semana para tocar. Não. Eles têm uma... É um trabalho sério. Né? É um trabalho muito sério e muito difícil. Porque, claro que eles estão consagrados. Eles têm uma agenda de shows já
por causa da pandemia, pararam, né? Claro. Tá, e a empresa parou. Só ficaram fazendo lives, né? Exatamente, a empresa parou. E aí a gente comentou até num programa desse, tudo bem. Aí na live, eu vi uma dupla, eu acho que foi Christian Ralph, uma live deles, né? Que eles fizeram com patrocínio da Fiat, patrocínio não sei de quem. Bom, aí é bom. Agora o músico, que durante a pandemia teve que se virar com live no peito e na raça. Mas essa live aí também desses artistas acabou movimentando também, né? Porque também fez com que as pessoas que tocavam com eles tivessem... Também trabalharam. Deles, exatamente. Né? E como tu comentou na tua pergunta inicial, como é ser músico no dia a dia, assim, né? Eu acho que a pandemia acabou por fazer pessoas que eu conheço, por exemplo, que deixaram a carreira musical. E... Porque não viram outra alternativa de sustento, né? A gente tem os músicos da orquestra hoje que também tocam em outros lugares e que pararam de tocar. Né? Então a gente continuou pagando os músicos. E essa foi uma alternativa para eles daqui a pouco não desistirem da carreira. Né? Mas e quem não teve essa opção, né? Eu, por exemplo, além de trabalhar na orquestra, eu faço cachês com outras bandas. Enfim, é o meu trabalho, né? Eu tocava casamentos e fazia eventos que não necessariamente são casamentos, né? Mas recepções, enfim, como saxofonista, né? E desde que iniciou a pandemia, na semana passada, foi o meu primeiro cachê com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, por exemplo. Né, onde eu e mais 2 saxofonistas fomos chamados para fazer um cachê, que era algo que acontecia bastante, assim, digamos todos assim. os meses, vários dias. Né? Tu ficou lá 12, 20 meses sem fazer. 20 meses sem fazer um cachê de convidado, porque a orquestra, a OSPA foi uma das primeiras orquestras a retomar, assim, as atividades, porque ela voltou com os músicos de cordas, né? Porque a OSPA é formada, na sua maioria, por instrumentos de cordas, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo, então os músicos conseguem tocar de máscara e com um certo distanciamento, né? Então, ela conseguiu retomar seus concertos sem público, inicialmente, mas fazendo transmissões pelo canal do YouTube, né? Fazendo lives, digamos assim. E agora já tem, então, público formado, né? Eu toquei no último sábado, e foi um repertório em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que foi no sábado, né, dia 20. E a casa estava praticamente lotada porque, casualmente, naquele sábado, iniciou a liberação de 100% de lotação nos espaços de teatros e estádio também, né? Então, é louvável, porque ali a gente tinha mais ou menos uns 100 músicos no palco, dentre os músicos e os solistas, né? Porque eles trouxeram, a OSPA trouxe quatro solistas negros para cantar junto com a orquestra, né? Então, um veio de São Paulo, tinha a Loma de Porto Alegre, que também cantou. Então é isso, né? Tu acaba movimentando uma cadeia produtiva da economia criativa, que a gente chama, né? Porque trouxe um pianista negro de São Paulo, 2 cantores, acho que também eram de São Paulo. Então tudo isso acaba movimentando uma cadeia produtiva, né? Porque tu trazer um músico de São Paulo, tu está valorizando o trabalho daquele solista, tu está colocando ele num hotel, porque tu tem uma semana de ensaios acontecendo, aí essa pessoa está almoçando e jantando em algum lugar, tem provavelmente um motorista de Uber que está levando eles do hotel para o ensaio, do ensaio de volta para o hotel. Então, esse negócio de dizer que a cultura é um desperdício, digamos assim, é uma grande falácia, porque é um desrespeito. É um desrespeito. Eu acho que é um desrespeito com quem trabalha, né? Porque não é só música. Dá para ver aqui em Novo Hamburgo, né? Por exemplo, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores semana passada a proposta de orçamento para o ano de 2022, né? E eu sempre vou direto na cultura para ver e na educação, né? Saúde nem se fala. Aí eu percebi que o orçamento para toda a estrutura da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo é igual, tá? A diferença é assim, centavos, ao gabinete da prefeita. E aí eu perguntei no Facebook, ninguém me respondeu, né? Porque eles não respondem.
né? O que faz um gabinete de prefeito que precisa gastar 13 milhões no ano? Será que é para pagar os 42 CCs que tem lotados no gabinete? E a cultura, né? Por quê? Porque acham que a cultura não é importante para a cidade. Né? E é exatamente o que o Gustavo acaba de dizer, ela movimenta toda a cadeia produtiva. Claro, né? claro. Aí é um desrespeito isso com o cidadão que paga impostos, com os artistas da cidade, ter o mesmo orçamento, o mesmo 13 milhões, que o gabinete da prefeita. Fica uma entende? questão sobre essa E o gabinete comparação. é basicamente político. Né? Essa é a comparação que o Deja traz, que eu não tinha acompanhado esse valor, confesso que eu não tinha acompanhado esse valor de 13 milhões, são duas situações. Ou o gabinete gasta muito, ou a cultura ganha pouco. Eu fico com... Aí eu não, Essa é a questão. eu não vou entrar nessa seara porque eu não sei como funciona o trabalho do gabinete. Então, Exatamente, eu mas não posso falar de algo exatamente, que não, é uma questão não que eu tenho conhecimento. levanto. Ou o gabinete gasta muito, ou a cultura merece muito mais. Essa é a opção. O Porque gabinete ganha Não, a mesma cultura, coisa. com certeza, quanto mais investimento tu tem, maior o retorno que tu vai ter, né? Mas, Então, cara, eu vou te dar um exemplo para vocês. Depois do intervalo eu vou falar sobre isso. A gente está falando sobre cultura, mas eu vou ampliar para outros leques de investimento. Eu acho que eventos trazem dividendos para o município. Quer seja musical, quer seja, sei lá, automobilismo, apresentações, mas gera por trás desse evento, colocou muito bem, Gustavo, o que tem por trás de um evento, as pessoas olham no palco, 2 pessoas cantando, certo? 2. Ah, só esses, se deram bem, ganham dinheiro. Não. Vai atrás da cortina e vê o que tem por trás. Paulo, não vamos longe. 2 Irmãos. Natal? Olha o que a cidade de 2 Irmãos, que é uma cidade pequenininha, com todo o respeito que ela merece. Eu amo 2 Irmãos, adoro 2 Irmãos. Olha o que essa cidade faz O que atrai de no pessoas. Natal e o que atrai de público que vai lá gastar, que vai lá, movimenta a cadeia da gastronomia, hoteleira, enfim, bota um dinheiro louco lá dentro. Né? Novo Hamburgo, nós estamos hoje, 25? Hoje é 25, é? Sexta-feira, dia 26. 26, nós estamos exatamente a 30 dias do Natal. Não tem uma luzinha na rua, não tem um projeto publicado de que nós vamos ter alguma coisa acontecendo no Natal de Novo Hamburgo. O que é isso, será? É falta de artista para fazer? Não é. Nós temos muita gente na área. Né? Não tem dinheiro? A Orquestra de Sopro. Bota a orquestra já desde o finalzinho de novembro a tocar na Praça do Imigrante, ou lá em Lomba Grande, ou não sei por quê, porque a orquestra não vai custar mais do que ela já custa para o município, porque tem um orçamento pré-aprovado, né? Então eu fico perguntando assim, o que está se fazendo neste município, né? O que se faz? Perde-se dinheiro que vem de fora, que veio, e por um cochilo da prefeitura tivemos que devolver mais de 800 mil reais da lei Aldir Blanc, que era para sustentar os artistas que ficaram sem emprego, né, para pelo menos eles terem o que comer. A prefeitura de Novo Hamburgo teve que devolver por pura incompetência de gestão. Sabe? Então, e aí tu bate, reclama, tu é o chato. Né? E as coisas não acontecem. Parece que estão assim, agora a gente está numa secretaria bonita, num prédio super bem restaurado, maravilha. Acho que tem que mais é que restaurar mesmo, mas vamos trabalhar, gente. O Deja falou antes do intervalo que o cara passa por chato, né? O Aurélio Decker, colega jornalista, ele sempre diz: eu prefiro ser chato do que ser o queridinho de alguém. Eu também. Quando o cara é o queridinho, tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu acho que eu concordo no sentido de que a gente tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar, porque se a gente não cobrar, ninguém vai cobrar, né? Claro, nós somos cidadãos e temos Então, e eu acho louvável o trabalho que se faz em 2 Irmãos, assim. Fruto de um trabalho que iniciou, acho que muito pela questão comunitária, né? Comunitária. A comunidade de a 2 comunidade Irmãos. se envolve. Mas eu o acho exemplo de todos é a igrejinha. Isso, é. Oktober. Então, acho que Oktoberfest, Novo Hamburgo
ainda precisa caminhar nesse sentido, assim, né? Não adianta achar que a prefeitura vai fazer tudo, embora seja responsável por ela fazer, não precisa né? fazer, ela não precisa fazer, ela precisa incentivar. Mas então, não, eu também eu concordo. Ela precisa buscar essa participação. Mas de que forma será que a gente conseguiria engajar a comunidade para iniciar um movimento? Começa na escola. Interessante. Começa na escola. E aí eu acho que quanto maior o município, mais difícil é. Também acho. Eu também acho. Mas enfim, até eu só abri um detalhe que a questão do Natal, né? Que eu acho que como o PC falou, é evento e traz gente para a cidade, né? Claro, Porque não adianta o pessoal achar, assim como o pessoal reclama do carnaval, assim que o carnaval, não vou entrar nessa seara, mas é só um detalhe, assim, mas o carnaval também é um evento como qualquer outro, né? Sim, Embora, sim. E vou voltar no que eu disse no início, tu não precisa gostar daquele estilo musical, mas tem que respeitar aquilo que acontece. Eu vou acrescentar e dar a minha opinião. Alguém vai dizer que PC, tu não está aí para dar opinião, mas eu gosto da opinião também sobre o carnaval. É claro que há restrições. Eu estou preocupado agora com essa possibilidade na Europa, sim. o aumento do número de Quarta onda. casos, quarta onda, o carnaval. Eu ouvi ontem uma explicação de um especialista em São Paulo e eu achei interessante. Não, ele é o Gabardo, que foi do Ministério da Saúde, Eduardo Gabardo, agora está em São Paulo. Ele disse que a grande preocupação... Não. Esse Eduardo é o nosso colega da RBS. Gabardo outro nome, Gabardo é o da Rádio Gaúcha. É outro Gabardo. E ele diz o seguinte, que preocupa a gente é o seguinte, o desfile das escolas de samba, certo? Tu pode ter um controle, acesso à arquibancada, máscara, Sim. comprovação de vacina. O problema que ele preocupa a eles é o carnaval de rua. Sim, porque esse ano é mais difícil de controlar, né? Esse não tem como controlar. A grande preocupação dele é essa. Agora, sobre o carnaval, depois a gente pode falar sobre isso, é a minha opinião. Tem preconceito contra o carnaval. Sim. Sendo bem objetivo, tem preconceito de alguns brancos que não gostam da festa dos negros. Bem objetivamente falando, só isso. Alguns não é bem assim. É assim, na minha opinião é isso. Não, isso é a festa para os negros, não é. Acho que é a festa de todo mundo, carnaval. Se você é branco, você pode também ir lá. Tem todo o direito. Assim como eu tenho muitas pessoas que gostam de carnaval e que não são negros, mas, são claro, amigos brancos eu sou que gostam e eu muito respeito, de carnaval. É a cultura, faz parte da história, da cultura. E aí o preconceito vem, mas não precisa o carnaval, como não? É uma história, é o resgate de uma raça. Os carnavais nos grandes centros, né, como Rio e São Paulo, aquilo são obras de arte. Exatamente, olha que os caras levam para o mundo aquilo, né? Não, espetáculo, espetáculo. Agora, eu já defendo muito mais do que o carnaval no Rio de Janeiro, os nossos carnavais. Esse já tem mais raiz. Os das cidades pequenas não são. Tem mais alma, apoio. Tem mais dificuldade. Eu vejo um carro alegórico aqui em Novo Hamburgo e eu olho a estrutura, cara, aquele pneuzinho, aquele carrinho, quanto sofreram para fazer. Para conseguir fazer, né? Para fazer aquilo, cara, que ele é bonito, é na raça. Aí é raça, não é profissionalismo. Enfim, vamos para o intervalo, que já está atrasado o intervalo, me empolgo aqui falando. Depois eu quero voltar falando mais da Orquestra de Sopros e também sobre eventos nos municípios e os benefícios que eles traem. A gente vai fazer um intervalo e já volta. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Clássica, ousada, moderna, elegante? Que tal todas? Seja muitas! Loucura por Sapatos, de 25 de novembro a 5 de dezembro com horários diferenciados, na FENAC, em Novo Hamburgo.
Vamos lá, de volta com Estação Hamburgo, na noite desta sexta-feira, hoje com destaque mais uma vez para a área cultural, não só de Novo Hamburgo, como da região. A gente está falando sobre esse assunto e principalmente hoje recebendo o jornalista Dejair Krumeran e também o Gustavo Miller, que é o diretor artístico da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Para você que está acessando agora o programa pelo celular ou vendo pela TV, só para a gente recuperar, próximo domingo, agora neste domingo, 17 horas, tem a volta ao vivo da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. É isso, né, Gustavo? Isso. Diretor artístico. 17 horas na 28 Fundação. domingo, 17 horas na Fundação Schaefer. Certo. Paulo, deixa eu só me redimir, Claro, que no bloco claro. anterior eu falei que não tínhamos a programação do Natal, que a gente não sabia se ia ter uma luzinha ou não. O equivocado sou eu, porque foi publicado ontem a programação e eu não vi. Tá? Mas eu reitero, mesmo publicado ontem, que estamos atrasados. Vamos lá, a programação, pelo que eu vi, de 13 a 23 de dezembro. E a abertura é com abertura vocês. com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, dia 3 de dezembro, às 21 horas. O concerto da orquestra às 21 horas, mas tem a caminhada luminosa Isso antes. mesmo. Se Isso mesmo. puder recuperar o horário. Isso, aqui fala de 13 a 23 de dezembro, sempre com a programação de sexta a domingo, a partir das 19h30 na Praça do Imigrante. Isso, então, a Com caminhada diversas luminosa. atrações e atividades que iniciam com uma caminhada luminosa no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, sexta-feira, com saída da Praça Punta del Este, ali no Bourbon Shopping, até a Praça do Imigrante. O show de abertura fica por conta da Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, às 21 horas. Essa 21 caminhada horas. luminosa responde à tua pergunta. É por aí que começa a participação da comunidade, né? Isso. Porque a caminhada só vai acontecer se Se as pessoas tiverem... as pessoas se engajarem no processo, né? Exato. Então são eventos desta natureza que vão trazendo aos pouquinhos o público a participar de forma comunitária Isso. dos eventos da cidade. Bom, vamos falar em eventos da cidade. A gente está falando sobre vários assuntos. Começamos a falar sobre a apresentação da Orquestra de Sopros aqui em Novo Hamburgo no próximo domingo. Mas a gente falando sobre a participação da comunidade, é claro, promoção de eventos, mas a comunidade tem que se engajar, a comunidade tem que participar. Isso é fundamental, senão não tem graça. Eu vou dar um exemplo na devida proporção, né? Não vamos comparar, mas é só um exemplo que eu quero ter de evento. Esse é gigante. Agora, há alguns dias, nós tivemos o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, em Interlagos. Uhum. Aí os ingressos, um absurdo. Absurdo. O preço, para mim, é um absurdo, muito caro. Eu adoro Fórmula 1, mas fui uma vez faz muito tempo. Mas nunca acho que mais fui. é histórico, né? Sempre foi Sempre caro, né? caríssimo. Mas entre sexta e sábado e domingo, estiveram no autódromo 200 mil pessoas em Interlagos. 200 mil pessoas com aquele preço de ingresso. Sabe quanto vai sobrar para a Prefeitura de São Paulo essa brincadeira? 700 milhões de reais. Por quê? Gustavo falou e vocês falaram. Evento não é só os carros na pista. Sim. Lancherias, transporte, hotel, restaurante, funcionários, contratações, etc. Músicos, etc, 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 etc. Pessoas girando na cidade de São Paulo, o que resulta 700 milhões de reais. Ou seja, quer seja em qualquer aspecto, a gente está falando da área cultural, mas evento é fundamental para o município. E gera esse tipo de indicador, né, PC? O que é muito importante de se levantar também, né? Porque como a gente tu tá informando aqui agora, né? Mas o Natal de Dois Irmãos, provavelmente depois que ele terminar, se tem uma ideia de indicadores para saber... Na devida proporção, a prefeitura vai arrecadar. Com certeza. A comunidade vai ter uma atração, Sim. uma comunidade, e a prefeitura vai arrecadar. O que seja Ivoti, Kerb, Dois Irmãos, Kerb, Estância Velha, Kerb. E o Natal de lá, ele começa no dia seguinte a ser preparado o do final daquele ano, do ano seguinte, né? Sim. E não há 30 dias antes do evento, né? É nessa questão que eu me refiro, que nós estamos atrasados. Sim. Né? Então não vai dar tempo nem de motivar as pessoas a irem para a praça, andar na caminhada, ou ir assistir a orquestra, né? Por quê? Porque nós estamos há 30 dias, né?
O Nataluz, eles começam em junho a divulgar o Nataluz. Sim, Né? sim. Por quê? Porque a estrutura está pronta, eles começaram a trabalhar no dia seguinte do ano anterior. Já sabe É. o que vai acontecer no ano Exatamente. seguinte. Vocês já se apresentaram no Teatro Fevale? Sim, nós desde que o Teatro Fevale abriu, há 10 anos, né? O teatro fez 10 anos agora. A gente realizava todo final do ano, em dezembro, um concerto de Natal em parceria com os coros da Fevale, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Propositalmente, porque vários músicos que tiveram lá naquele teatro, subiram no palco do Teatro Fevale, eles de outros estados, grandes nomes da música, comentaram e se confessaram apaixonados pelo teatro, pela acústica e tal. Tu como músico, é diferente mesmo? É bom o Teatro Fevale nesse aspecto de acústica, de estrutura? É, sim, porque ele tem uma... Ele é diferenciado, ele é uma das casas de teatro, é praticamente a maior do estado, né? Não, ela é a maior da América Latina. É, Olha, Então- para ter uma ideia. 1.832 lugares. isso. É. Tá? Então, é uma casa imponente, né? E quando tu tá no palco e tu olha pra plateia, tu imaginar que ali só embaixo cabem 1.000 pessoas, né? Na parte de baixo da e a plateia. estrutura técnica, então, é algo fantástico. Camarim. assim, né? Camarins, Tudo, sim. tudo. Não, pra orquestra era a cereja som. do bolo. Os músicos Os falavam concertos. muito bem do som, eles gostavam do som lá dentro, O, da acústica. o saudoso Paulo Gustavo falou muito bem quando se apresentou aqui com o espetáculo 220 volts dele. Ele disse que foi um dos melhores teatros no Brasil que ele se apresentou. Mas é proposital também a minha pergunta quando eu falo do Teatro Fevale, e eu lembro que o Gustavo Miller, diretor artístico da Orquestra Sopro de Novo Hamburgo, citou o incrível, tradicional, aconchegante, espetacular Teatro Pascoal Carlos Carlos Magro. Magro. Por quê? O Teatro Fevale ele é espetacular, é moderno, é lindo e tal. Mas o nosso teatrinho aqui no centro, cara, é aconchegante. Cara. É charmoso. Ele é charmoso. Eu fui ver um show, 2 shows ali. Um de um grupo argentino, cover dos Beatles. E a gente fica tão próximo do palco ali, que eu confesso pra vocês, cara, eu sentei ali numa das primeiras filas, cheguei cedo, e aí eu fiquei curioso. Eu quero ver quem ousa tocar Beatles. E aí os caras entraram de uns terninhos cinza, de gravatinha, com aquelas cabelinhos assim na franjinha. Sim, assim. a melhor banda cover dos É a melhor Beatles. Cara, cover. e eu olhei o baterista com os trejeitos do Ringo na bateria. Cara, eu viajei no tempo. Eu fiquei olhando, mano, não é possível, cara. É tão bom, esses caras tocam tanto, parecem eles. E a experiência que Eu tu achei- tem ali no Pascoal é um pouco diferente da experiência que tu tem no Teatro Fevale, porque no Teatro Fevale tá um pouco mais longe Exato, do palco, né? exatamente. No Carlos Magno tu tá Carlos dentro Magno, do palco, público, praticamente. Quer dizer, é menos gente, É mais caloroso. mas mais caloroso. Exatamente. Eu acho que pro artista É. isso é fundamental, né, cara? Sim. Aquela É, coisa está assim, perto da Não, gente, aquele né? teatro lotado com 490 lugares. É mais por ou aí. menos, É. por aí. É. É bastante gente, né? É muita gente. Quase 500 pessoas na tua frente, assim. Ainda mais agora que com a reforma ali ficou praticamente plano na saída do palco, então a primeira fileira continua perto, mas a sensação que a gente tem... Bom, com a orquestra, acusticamente falando, a orquestra não precisa de amplificação para tocar no Teatro Carlos Magno, né? Não precisa. Não. Ele enche o espaço. É, né? porque ele tem uma acústica muito boa, né? Sim. Não, e No pro Teatro ti- Fevale é praticamente impossível tocar sem Pelo tamanho, microfonação por causa Aquele do tamanho. pé, aquele pé direito e esquerdo é muito O som alto. vai lá É. pra cima e... É, e Não, o- o som, na verdade, nem chega lá, ele se Nem- perde antes. Ele se perde antes. se é. perde Se perde antes. Por isso que tu tem que jogar com equipamento Tem que eletrônico. ter o som equipamento pra eletrônico. plateia. Exato. E no teatro, querido, No- Pascoal Carlos Magno não. Tu Centro assiste. de cultura. A um- mesma coisa com o teatro. As peças de teatro ali. Dificilmente tu precisa usar microfones espalhados no palco ou de lapela. Só com a porque voz, tu o tom de voz, consegue- tu alcança lá consegue- na cadeira lá em cima. tá Consegue vendo? alcançar. É. Ele é um teatro espetacular. né? Eu já vi muita peça de teatro ali, música, de show de música também, quando eu era pequeno, assim, que não morava no centro, mas morava lá bem longe do centro, mas a gente vinha para assistir, que eu tô com 40 anos, então quando eu tinha lá meus 13, 14, a gente vinha pro centro para ver. Assistir. Tu peça sabe quem de deu o teatro. nome para aquele teatro? De Pascoal Carlos Magno? Não. Eu.
Desde aí, eu falto com a modéstia. Eu era presidente da União dos Estudantes de Novo Hamburgo e a gente movimentava com os festivais e tal, né? E aí o meu vice-presidente, o ET, Luiz Evaldo Kunz de Lima, ele trouxe um dia uma edição do Pasquim, lembra do Pasquim, aquele jornal? E que tinha uma reportagem sobre o Pascoal Carlos Magno, que era considerado o papa do teatro estudantil no Brasil, né? E o nosso movimento era de teatro estudantil. E eu me interessei por aquela matéria, né? Li e gravei o nome do cara, né? Quando nós fizemos o primeiro festival de teatro, eu descobri o telefone da aldeia de Arcozelo, onde ele morava e tinha um estúdio de escola de teatro também, né? Liguei para ele numa noite, convidei para vir. Ele disse, só me arranja um hotel e o translado do aeroporto até Novo Hamburgo. Ele veio por conta dele 2 vezes, 2 anos seguidos para cá. E aí, quando ele morreu, eu propus, através da Câmara de Vereadores, que colocasse o nome dele no teatro, né? E assim, então, surgiu o nosso Pascoal Carlos Magno. Tá lá. História, Estação Hamburgo. Legal, já aprendi mais alguma coisa. Exatamente. Ô, Gustavo, só uma curiosidade. O Gustavo, ele é músico, né? Sim. Saxofonista. Isso. Ele é diretor artístico da Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. Tá com 40 anos? 40 anos. Cara, mas me diz o seguinte, você sempre foi apaixonado por música? Sim, eu comecei a tocar flauta doce na escola com 4 anos de idade. Tá, então essa que é a pergunta. Porque normalmente o cara com 15, 16, 17, 18, 19 anos, que gosta de música, ele tem aquela banda de garagem e ele quer ser guitarrista, muito barulho, ou baterista. E tu nunca teve essa vontade quando gurizão, assim, você é baterista? Eu tentei aprender violão e não consegui. Mas não é muito mais difícil tocar sax do que violão? Não sei, pra mim não foi. Porque ali, cara, o sax é tão difícil. Eu comecei, pois que foi uma influência do meu pai também, né? Porque ele tocava trompete no exército. Ah, bom. E aí, quando eu tava com 10 anos, um pouco antes, talvez, ele comprou um sax do meu primo, que desistiu de tocar. E aí ele começou a aprender saxofone. Ele tinha o trompete, mas não tocava mais. E é um instrumento difícil, né, Gustavo? Tanto o trompete é mais difícil, eu acho. O trompete é mais. Pela questão da emissão do som, né? A embocadura que a gente chama, né? Porque o trompete só tem 3 pistos, né? 3 chaves. Sei, E o saxofone tem 23. Então tu tem cada nota numa chave específica, né? E o trompete tu tem que fazer uma combinação de chaves ou então de lábio para conseguir atingir determinada nota. Então acho que o trompete é mais difícil, com certeza, do que o saxofone. O sax é bonito, né? Eu sou suspeito para falar. É bonito porque sozinho tu enche um ambiente num evento, num casamento, por exemplo, só com sax. O Feijão, né? O nosso saxofonista aí, né? O Feijão é trompetista. Trompetista? Eu achei que era saxofonista. O Feijão é trompetista. Aqui de Novo Hamburgo, né? O Feijão faz casamento também, esses eventos. Sim, eu conheço o Feijão. É bem legal. E eu tenho um afilhado, quando ele tinha 7 anos de idade, ele morava no Imbé. Ele me ligou há 7 anos, assim, Dindo, que eu sempre perguntava o que ele queria de aniversário. E ele sempre dizia, Dindo, não precisa nada, qualquer coisa e tal. Um dia ele ligou para mim e disse, Dindo, posso lhe pedir um presente de aniversário, já que o senhor sempre me pergunta? Eu disse, pode. O senhor pode me dar um sax? Eu disse, sax, cara, isso é difícil de tocar. Diz ele, eu amo sax. Aí liguei pro pai dele, depois ele disse, que história é essa de sax? Diz ele não para de mexer o saco. Custava R$1.200 na época, um bom, né? Aí eu combinei com o pai dele, vamos dar esse, eu pago a metade, tu paga a outra metade, né? Aí compramos a meia. Onde é que o guri foi parar? No Beto Carreiro World, em Santa Catarina, né? É artista lá, ele toca sax, ele faz palhaço, faz perna de pau, faz tecido aéreo, virou artista. Virou artista. Começou com a música, tocando sax. Que legal. Tá trabalhando. Se sustentando lá. Exatamente, é isso aí. Acho que eu acho muito bonito isso. Desse que tem a vocação, né? A vocação para ser músico, para ser ator. E que bom que vocês tiveram condições. De proporcionar para ele, né? Porque não necessariamente ele viesse a fazer isso profissionalmente, mas eu costumo dizer que já muda a cabeça do ser humano.
Muda. Então, o fato de aprender um instrumento, ou fazer uma aula de teatro, fazer uma aula de dança, tudo que está ligado com a questão artística, o cérebro já começa a trabalhar outras questões de formação, até de personalidade da pessoa. E aí tem gente que diz que a cultura não vale a pena investir, né? Ela é fundamental, né? Quem fala isso acha que cultura é um gasto. É despesa. É despesa. E cultura é investimento. Verdade, investimento. Concordo contigo. Para a gente comentar sobre o sax, né? O sax tem uma característica que me chama a atenção muito da música negra, norte-americana, né? Se tu olhar um jazz é espetacular, um blues, né? E sempre em algum momento tem alguém com um sax que entra na música assim, ó. E o sax ele foi um instrumento que foi inventado, ele tem um pouco mais de 150 anos, então ele é um instrumento consideradamente novo, né? Ele surgiu muito depois de instrumentos de orquestra, né? Por isso que a gente não tem, por exemplo, saxofone numa formação clássica de orquestra sinfônica. O saxofone atua como convidado, porque quando o instrumento surgiu, os compositores dessas épocas começaram a escrever música então e colocar o saxofone, né, nos repertórios. Então o saxofone ele acabou indo muito mais para o lado popular, como tu comentaste, do que para o lado erudito. Embora a gente tenha muitas composições eruditas para saxofone, mas ele é muito mais conhecido na música popular como jazz, como blues. A gente tem excelentes saxofonistas norte-americanos aí que fizeram um nome no saxofone. Né? O John Coltrane é o, digamos assim, o que todo mundo conhece. É o Papa. É o Papa do sax tenor. Né? Mas tem vários outros instrumentistas do sax alto, ou sax soprano, ou sax barítono, com o Gary Mulligan. Né? O Gary Mulligan foi um cara que tocou com Piazzolla, gravou com Piazzolla, né? Sax barítono bom, né? Com bandoneon, né, cara? Tem que ser bom. E os americanos levam muito a sério, né? Os caras são... Bom, falando de instrumentos musicais, se eu não terminar o programa agora, vem a corneta. A corneta, né? A corneta. Bom, não vai terminar o programa? Essa é a corneta, tradicional corneta. Mas vamos lembrar, né? Domingo à tarde, 17 horas. Nós vamos poder assistir sax lá na Fundação, ao vivo. Sim, vai ter, além dos 4 saxofones da orquestra, todos os outros instrumentos de sopro. Todos os outros instrumentos juntos na Fundação 17 horas, Jardins da Fundação Ernesto Frederico Scheffel, bairro Hamburgo Velho, a volta ao vivo da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que tem como diretor artístico Gustavo Miller, que está aqui. Eu agradeço demais a tua participação no programa. Muito obrigado. Ô, PC, foi um prazer te conhecer, né? Não te conhecer pessoalmente, verdade, só te ver o programa. Mas é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco da orquestra, e fico à disposição aí para vir mais vezes, com certeza. E vamos amarrar ele, trazer um pocket da orquestra para o programa uma hora dessas. Seria legal, hein? Para tocar ao vivo? Para tocar ao vivo. Sax ao vivo aqui. Traz uns 4 ou 5, fazer um showzinho. Dá para trazer um grupo. Vamos fazer um ao vivo aqui para arrebentar. Dá para fazer. Obrigado, Deja, pela dica e pela presença. Valeu, chama sempre. Eu quero agradecer a ela, a Stephanie Sander, minha colega jornalista, que sugeriu, indicou o nome do Gustavo. Foi ela que sugeriu, Eu chamo ela, eu sempre comparo ela ao David Bowie, que é o camaleão, lembra do camaleão? O David Bowie. Eu sempre digo que tu é a camaleoa, Stephanie. Cada dia ela até diferente. Tu vê ela, mas tu não tá mais loira, agora tu tá ruiva, E eu gosto muito dela, e obrigado pela dica, Stephanie, de trazer o Gustavo aqui. Obrigado. Ela que é uma guerreira também pela cultura. Um abraço para a Stephanie. Pela cultura. É verdade. Pela a Stephanie carreguei no colo. É mesmo? Bebê, muito. Agora tá difícil. Ela é sobrinha de uma grande amiga minha, que eu frequentava a casa, a família, e conheço-a desde o berço. Que legal. Muito mais querido. História aqui sobre a Stephanie pequenininha. Bom, obrigado a todos pela audiência, muito obrigado em nome de JG Serviços, Mercator, Tecnolar e Sebratel. Muito obrigado pela audiência. A todos, bom final de semana. Tchau.